Você começa a investir, logo de cara se depara com uma série de siglas e não entende o significado de CDB, CDI, IPCA, CRI, CRA, debênture, Selic. E aquilo que foi feito para facilitar acaba complicando a vida do iniciante. Por isso, nesse vídeo, eu vou pegar essas principais siglas que aparecem na parte de renda fixa e te explicar para que você possa entender como funciona o mercado e essas opções. Pô, Bruno, realmente as siglas são muito complicadas, né? Sim, mas veja que é muito mais simples falar que eu invisto em um CDB que rende 100% do CDI do que falar que eu invisto em um certificado de depósito bancário que rende 100% do certificado de depósito interbancário. Então, apesar dessa rusga inicial, depois que você compreende o que cada sigla significa, você vai passar a se referir a ela sempre, como qualquer investidor faz. E para começar, eu vou pegar justamente essa do CDB, que, como eu já adiantei aqui, significa certificado de depósito bancário. Mas o que é isso? Geralmente as pessoas, quando vão num banco, eu digo as pessoas normais, né, não nós investidores, vão lá para tomar um empréstimo. No caso do CDB, é você que está emprestando para o banco. Até porque grande parte do negócio bancário é isso. Ele pega dinheiro a juros mais baixos para emprestar a juros mais altos, botar lá um consignado, empréstimo pessoal com juros de 5% ao mês, cheque especial, etc. Então veja que o seu CDB nada mais é do que você capitalizando o banco, emprestando dinheiro para depois, em um determinado prazo, com uma taxa determinada combinada, que pode ser simplesmente uma taxa pré-fixada, que você definiu de cara, ou pós-fixada, ligada a um certo índice, como por exemplo o CDI, que eu já vou explicar aqui em seguida, ou indexada à inflação, geralmente medida pelo IPCA, que também será alvo de explicação aqui nesse vídeo. E essa taxa vai ser paga junto com o principal em um determinado prazo. Embora alguns CDBs permitam que você tire o dinheiro quando você quiser, é o caso dos CDBs de liquidez diária. Mas nesse tipo de investimento, quando você abre mão dessa liquidez e costuma colocar prazos maiores, você tende a ganhar taxas mais altas. Do contrário, você não deve fazer isso, né? Se você tem num CDB uma taxa alta com liquidez, não tem por que você colocar em um outro CDB sem liquidez de prazo longo para ganhar a mesma coisa. E como eu já comentei aqui, quando você pega um CDB pós-fixado, geralmente ele paga um percentual do CDI. Nos CDBs de liquidez diárias, geralmente 100% do CDI, talvez um pouquinho a mais, dependendo do banco. Naqueles que não têm liquidez antes do prazo de vencimento, para prazos como 3, 4, 5 anos, você pode encontrar 110, 115, 120, até mais do que isso em alguns bancos. Só que aí você tem que dar uma desconfiada também, né? Porque o banco está pagando muito caro para pegar o seu dinheiro. Será que esse banco vai conseguir rentabilizar e emprestar taxas altas a ponto de compensar esse dispêndio de capital que ele terá para te pagar no futuro? Fica um questionamento. Mas para você entender o que é o CDI, ele significa Certificado de Depósito Interbancário. Então, se no CDB é você emprestando dinheiro para o banco, no CDI é um banco emprestando dinheiro para o outro. Pô, Bruno, e os bancos emprestam dinheiro uns para os outros? Sim, isso pode acontecer. A principal parte do negócio bancário, como eu disse, é pegar dinheiro por uma taxa e emprestar por outra. E bancos são negócios muito bons, porque eles podem emprestar inclusive dinheiro que não existe, através da multiplicação das reservas, o que a gente conhece como sistema de reservas fracionadas. Só que de tempos em tempos, um banco ele pode passar por uma crise, ter um aumento de inadimplência, ficar com menos reservas do que aquilo que o Banco Central considera que é interessante, e aí por isso ele vai pegar dinheiro emprestado com outro banco. E a taxa que um banco cobra do outro é o CDI. Qual é essa taxa, afinal? Enquanto fica o CDI? Essa taxa ela fica mudando de tempos em tempos, acompanhando uma outra taxa sobre a qual falaremos aqui, que é a Selic, que também é uma sigla, significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, mas é a taxa base da nossa economia. E através da Selic que todas as outras taxas são obtidas, né? O pessoal colocando taxas mais altas sobre ela. Ela é muito importante. Se você acompanha aqui o meu canal, sabe que a cada 45 dias nós temos uma reunião, que todo o mercado acompanha, para ver qual é a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária, sobre a taxa Selic. E se a Selic hoje está em 14,25, o CDI fica muito perto, 0,1 ponto percentual abaixo, ele está em 14,15. Então, se numa próxima reunião do Copom a Selic for para 15%, por exemplo, o CDI ficaria em 14,9. E aí, já falando da Selic, veja que eu disse que ela pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo. E por que isso acontece? A Selic é um instrumento que o Banco Central tem para controlar a nossa inflação. E muita gente entende inflação simplesmente como preços mais altos, de maneira generalizada. Mas eu gosto muito da escola austríaca de economia, que diz que isso é somente a consequência, que a causa da inflação seria o aumento da oferta monetária, ou seja, mais dinheiro circulando na economia, esses recursos começam a disputar bens e produtos escassos, e aí por conta de oferta e demanda, o preço desses bens sobe, e aí você tem alteração nesses índices inflacionários. Sendo que o índice mais importante aqui no nosso país, o mais acompanhado, é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é um índice que envolve o cálculo de uma cesta de consumo para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. E aí acontece uma pesquisa mensal em várias capitais do Brasil para ver a alteração desses preços dessa cesta de consumo. E o nosso Banco Central, conhecido pela sigla de BC, ele trabalha no regime de metas de inflação, sendo que a meta de inflação desse ano é de uma inflação em 3%, ou seja, IPCA de 3%,
E há bandas nessa meta, de 1,5 pontos percentuais, tanto para baixo quanto para cima. De modo que se a inflação ficar entre 1,5% e 4,5%, o Banco Central cumpriu a meta. Atualmente ela está acima de 5%, então o Banco Central não está cumprindo a meta. E aí nesse tipo de cenário, quando a inflação ela começa a desancorar da meta, ela sobe, o Banco Central, através do Copom, que é esse Comitê de Política Monetária, veja que no próprio nome já tem aqui, ó, monetária, então ele toma as decisões sobre a questão da moeda, ele pode decidir aumentar a taxa Selic, porque nisso ele encarece o crédito, ele diminui a demanda, porque menos gente vai pegar crédito para consumir, e com menos demanda você acaba tendo um arrefecimento da inflação. E aí depois que a inflação volta para a meta, nas próximas reuniões do Copom, elas acontecem regularmente a cada 45 dias, eles podem diminuir a Selic, porque afinal de contas, quando você tem esse crédito mais caro, você também atrapalha o crescimento da economia. Tem menos gente consumindo, se tem menos consumo, vai ter menos gente que vai produzir também, porque você quer produzir para as pessoas consumirem, se não estão consumindo, você produz menos. Se você produz menos, você está empregando menos gente. Então, quando essa taxa baixa, esse ciclo começa a se reverter, os empresários empregam mais pessoas, quem está empregado agora tem renda, vai consumir, o consumo vira renda de outra pessoa, só que por isso o IPCA pode voltar a aumentar. Então, fica nesse jogo de sobe a Selic para conter uma inflação mais alta, a inflação começou a cair, você pode diminuir a Selic enquanto ela se mantiver na meta. Se ela escapar de novo, sobe de novo e assim vai. E assim como você pode investir num CDB para ganhar um percentual do CDI, 100%, um pouco menos do que isso ou bem mais, também existe um investimento que é dos mais populares aqui no Brasil para que você ganhe a Selic, que você pode encontrar em qualquer corretora, em grande parte dos bancos ou no próprio site do Tesouro Direto, que é um programa criado para que pessoas físicas possam investir em títulos públicos, ou seja, possam emprestar dinheiro para o Estado. E lá você encontra o Tesouro Selic. Veja que atualmente nós temos duas opções de títulos disponíveis, uma de prazo mais curto, outra de prazo um pouco mais longo, que pagam a taxa Selic atual. Se essa taxa muda, o pagamento muda também. Ele é pós-fixado, ou seja, fica acompanhando essa taxa, mais uma pequena taxa pré-fixada, bem pequenininha, que também tem um nome, uma lógica, mas eu não vou entrar aqui nesse vídeo porque vai complicar um pouco a vida de vocês. Sendo que nesse título, você pode vender, porque é a garantia de recompra do Estado, a hora que você quiser, dentro dos dias úteis. Até o momento que eu gravo esse vídeo, se você tenta vender num dia não útil, essa venda fica agendada para o dia útil seguinte. Agora voltando para os investimentos bancários, porque é onde nós temos mais siglas. Já expliquei para você o CDB, o CDI, que não é um investimento, é simplesmente uma taxa, você investe no CDB para receber esse percentual do CDI, mas lá existem outros investimentos muito populares, como por exemplo a LCI e a LCA. E nesse caso a lógica é a mesma do CDB, você empresta dinheiro para o banco, mas nesse caso o banco vai usar esse dinheiro para o setor imobiliário, no caso da LCI, que significa letra de crédito imobiliário, ou para o agronegócio, no caso da LCA, que significa letra de crédito do agronegócio. Sendo que, como esses setores são importantes para o governo, ele quer estimular essas duas áreas, ele dá um benefício nesses dois investimentos. Ele torna os investimentos isentos de imposto de renda. Outra sigla, né? O IR, que para renda fixa costuma seguir a tabela regressiva de imposto. Ele começa com uma alíquota de 22,5% e vai caindo depois de 180 dias para 20%, mais 180 dias para 17,5% e mais 360 dias, num total de 720 dias, ele cai para a alíquota mínima de 15%. Por conta disso, a gente tem uma dinâmica interessante entre LCI, LCA e CDBs quando você vai escolher investimento bancário. Geralmente, para prazos mais curtos, de menos de 2 anos, LCIs e LCAs costumam ter mais rentabilidade do que um CDB. Porque embora geralmente elas rendam menos do que o CDI, rendam 87%, 90%, 94% do CDI, elas não têm o pagamento de imposto. Já um CDB que você pega que rende 100% do CDI, nominalmente ele rende mais do que elas, mas quando você coloca o imposto de renda de 22,5%, 20%, 17,5%, 15%, ele vai ter rendido menos no curto prazo. Agora, quando você começa a pegar os CDBs que pagam 110%, aí você vê, poxa, aqui tem imposto, aqui não tem. Qual que vai render mais? No curto prazo, as LCIs costumam ganhar. Passando de 2 anos, os CDBs costumam ganhar, porque ainda que você tenha um imposto, você tem esse juro composto de 110, 115, 120 do CDI durante o rendimento todo e a cobrança de imposto só no final, quando ele for vencer. Sendo que após 2 anos, ele já chega na alíquota mínima de 15%. E aí cabe lembrar que esses 3 investimentos têm a cobertura do FGC, que é uma sigla que significa Fundo Garantidor de Crédito, que é uma espécie de seguro mantido pelos próprios bancos para ressarcir os correntistas e investidores de instituições que tiveram problemas. Então o banco vem a quebrar. Se as pessoas que têm dinheiro nesse banco, em poupança, em conta bancária, CDB, LCI, LCA, tiverem até R$250 mil, esse valor estaria coberto pela FGC. A garantia em si funciona até 250 mil por CPF, por instituição e com volume global de 1 milhão a cada
cada 4 anos. Ou seja, se você usou 250 mil agora, você tem mais 750 mil para usar durante 4 anos. Passado esse evento, 4 anos depois, o seu limite volta a ser de 1 milhão. De modo que perceba que se você tem 1 milhão para investir em renda fixa, se você espalha isso em 5 bancos, coloca 200 mil em cada, você está 100% coberto pelo FGC, inclusive os rendimentos. Se eu colocasse em 4 bancos 250 mil em cada, o meu principal está coberto pelo FGC, mas os rendimentos não. Se os 250 mil viraram 300 mil em um banco que teve problema, o FGC me devolve apenas 250 mil. Bruno, e o FGC sempre devolve? Se a gente pega os eventos que nós tivemos até agora, ele sempre devolveu. Mas aí entra um ponto, né? O FGC é um seguro. E todo seguro tem a seguinte característica: se todo mundo quiser ao mesmo tempo, a seguradora pode vir a quebrar. E não dá para saber se o Estado iria resgatar o FGC. Eu acho que sim, né? Porque aqui no Brasil tem muito lobby. Então esse tipo de coisa poderia vir a acontecer. Mas eu prefiro não pagar para ver. De modo que o FGC ele é muito bom para essas pequenas ocorrências de problemas, mas pensando em um evento sistêmico, atualmente, segundo o último dado disponível lá no site do FGC, nós podemos ver que a instituição ela cobre 99% dos depósitos. Caramba, então ela pode ressarcir todo mundo. Não é isso, né? É que esse pessoal tem direito ao seguro. Mas o FGC tem uma meta de liquidez do sistema de 2,5%. Então, de todo o volume, ele quer ter em reserva 2,5%. Hoje, eles estão com 2,27%, segundo o último dado divulgado. E esse é um valor muito alto, dá para cobrir muita coisa. Agora, num evento sistêmico de vários bancos tendo problema, o FGC poderia não dar conta. E aqui cabe um ponto interessante. Eu invisto há 17 anos, quase 18. E eu nunca usei FGC na minha vida. Simplesmente porque para investir o meu dinheiro em renda fixa, eu prefiro pegar instituições que são lucrativas, são confiáveis, que conseguem rentabilizar bem o seu negócio e que têm transparência quanto aos seus dados. Isso foi muito bom lá atrás, porque hoje eu fico totalmente fora da cobertura da FGC. Porque veja que no máximo eu teria uma cobertura de 1 milhão. Infelizmente as coisas deram muito certo e eu tenho mais do que 1 milhão investido em renda fixa. Mas se eu deixo esse dinheiro em um banco que é lucrativo, banco que é lucrativo não quebra. Então a chance de eu usar a FGC é muito baixa. E aí se você quer aprender mais sobre isso, não só para investir bem em renda fixa, mas também em renda variável, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, para montar sua carteira de ativos diversificada, eu lembro que a turma 30 do Viver de Renda está aberta. Já são mais de 8 anos de estrada, mais de 45 mil alunos que passaram por lá. Você pode entrar até sem saber nada, porque nós pegamos o mais completo leigo pela mão. Esse cara vai ter um suporte respondendo todas as dúvidas dele para transformar esse indivíduo em investidor. Para quem quiser mais informações, link aqui na descrição. E um último detalhe sobre o FGC é que ele não cobre apenas bancos, ele também cobre financeiras. Aquelas instituições menores que vivem dessa parte de crédito, né? Elas emprestam a juros altos, mas para isso tem que pegar recursos emprestados também. E aqui surge um outro investimento chamado LC, que significa letra de câmbio. E esse nome é um que causa bastante confusão no investidor iniciante, porque quando ele ouve câmbio, ele já pensa automaticamente em moedas, em dólar, real, euro. E esse câmbio não tem a ver com isso, ele está mais no sentido de troca. Então uma LC é praticamente um CDB, mas ao invés de ser um banco, é uma financeira. Você empresta dinheiro para eles vão te pagar depois de um determinado prazo, a uma determinada taxa combinada, pode ser prefixada, indexada à inflação, pós-fixada. E geralmente essas taxas, elas são, pelo menos deveriam ser, mais altas do que as taxas oferecidas por bancos, porque financeiras são mais arriscadas. Afinal de contas, quando você pega um banco, ele ganha dinheiro emprestando? Sim. Mas ele também tem receita vindo de outras áreas. Ele cobra taxa nos fundos de investimento que ele tem, ele vende seguros, ele vende previdência, vende lá título de capitalização, vende consórcio, financiamento, investe em diferentes negócios. Então o banco ele tem múltiplas fontes de receita, enquanto a financeira não. Ela está num negócio que é muito mais volátil, onde ela empresta de uma vez, ou seja, ela gasta de uma vez para receber ao longo do tempo. E essa financeira pode estar muito bem, até que alguma coisa acontece na economia, você tem um avanço da inflação, um salto de inadimplência, que quando o preço de tudo sobe, as pessoas começam a priorizar a comida na mesa e deixam de pagar as dívidas. Até porque elas sabem que depois de um tempo, né, o nome dessa pessoa sai do SPC. Não quer dizer que a dívida deixa de existir, ela continua existindo com a financeira. Mas aí basta a pessoa não fazer mais negócio com essa financeira. Então essa instituição ela pode estar bem, mas de repente ela está mal. Por isso entenda que as LCs elas têm um nível maior de risco, mas também tem a cobertura da FGC. E para que você não confunda com os outros dois investimentos que começam com L, né, LCI e LCA, LCI, LCA, imobiliário e agronegócio, você tem isenção de imposto de renda. Na LC você tem imposto de renda normal, igual acontece em um CDB. Agora saindo desse universo bancário e financeiro, você ainda tem na parte da renda fixa
CRIs, CRAs e debêntures. Os CRIs e os CRAs lembram bastante as LCIs e LCAs, até porque eles também são isentos de imposto de renda, já que estão em setores, imobiliário e agronegócio, que o governo quer estimular. Mas o ponto é que ao invés de emprestar dinheiro para um banco, para que o banco empreste esse recurso para empresas dessa área, aqui o que acontece é que uma empresa já pegou o recurso emprestado e essa dívida é transformada, é securitizada, para usar o termo da indústria, em um investimento. E aí quando você compra esse investimento, o pagamento que você receberá vem dessa dívida que uma empresa fez, do agronegócio ou do ramo imobiliário. E aí veja que você não tem imposto de renda, mas há um risco maior. Não existe FGC, porque não é banco, não é financeira. Você está lidando direto com as empresas. É bem verdade que essas empresas podem colocar garantias, caso ela não consiga pagar a dívida, pode ter um terreno, alguma coisa assim de garantia, mas geralmente esse valor da garantia não é o total para pagar a dívida. Então é um investimento que ele é mais rebuscado, ele tem um nível maior de risco, por isso ele pode oferecer um nível mais alto de rentabilidade. Como eu já disse, é isento de imposto por estar em áreas que o governo quer estimular, e você até pode sair desse investimento antes do prazo combinado, mas isso muitas vezes vai envolver perda de capital, porque para sair você tem que vender para alguém. Como não há um mercado para isso, tipo bolsa de valores, que você pode comprar e vender ação para os outros, você vai ter que falar com alguém da corretora, da instituição, e essa pessoa aplica um desconto sobre aquilo, compra para poder revender depois pelo preço normal ou com algum ágio para outro investidor. Quanto a prazo de vencimento, esses CRIs e CRAs costumam ter prazos médios/longos. É difícil você achar algum com prazo muito curto. Só se você estiver no mercado pegando alguém que está vendendo, uma parte de mercado secundário nas corretoras, né? Onde você, ao invés de pegar da instituição, você pega de outro investidor. Na XP, por exemplo, eu sei que eles abrem esses mercados secundários. E quanto à rentabilidade, você pode ter pós-fixados, atrelados ao CDI, indexados à inflação, geralmente atrelados ao IPCA, e pré-fixados, pagando uma taxa fixa. Sendo que é relativamente comum você encontrar nos pós-fixados não apenas percentual do CDI, 110, 115, 120, mas também algo como CDI mais 1%, ou CDI mais 2%. Ou seja, se o CDI está em 14,15, você receberia 14,15 mais 1, mais 2. Se o CDI cai para 13, 13 mais 1, mais 2. Veja que o rendimento teria um componente que muda e um outro componente pré-fixado. E agora, para fechar, só falta falar da debenture, que não é uma sigla, mas você também vai encontrar bastante no mercado financeiro na parte de renda fixa. E o que é uma debenture? Se você pode emprestar dinheiro para os bancos, pode emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional, você também pode emprestar dinheiro para empresas. E aí, se for uma empresa que o governo quer estimular, essa debenture pode ser incentivada, ela será isenta de imposto de renda. Ou se for um setor que o governo não quer estimular, é só uma debenture normal, ela vai ter cobrança de imposto de renda, seguindo aquela tabela regressiva que eu já expliquei, que começa em 22,5 e vai caindo ao longo do tempo até chegar a 15% após 720 dias. Como é uma empresa para a qual você emprestou e não um banco, essa debenture não tem cobertura da FGC, assim como o CRI e o CRA também não tem. Geralmente elas têm um prazo longo de vencimento e a rentabilidade pode estar atrelada ao CDI, pode ser pré-fixada ou indexada à inflação, geralmente o índice usado é o IPCA. Pensando em questão de liquidez, ocorre com uma debenture a mesma coisa que acontece com CRIs e CRAs. Se você quiser vender antes do prazo, isso geralmente vai implicar em perda de dinheiro. Até por isso eu particularmente não fico pegando CRIs, CRAs e debêntures de maneira individual, prefiro pegar de outras formas. Mas isso é assunto para um outro vídeo, ou para quem quiser lá no Viver de Renda, nós exploramos bastante esse ponto. Meu recado era esse, espero que esse vídeo tenha facilitado a sua vida para entender esse monte de siglas na renda fixa, e a gente se vê por aí. Grande abraço e até a próxima.